Pessoal, tudo certo? Professor Bruno por aqui. Pessoal, como então prometido para vocês, né? Tô gravando esse vídeo aqui para dar um direcionamento para vocês a respeito do projeto aí final, né, da nossa disciplina de eletrônica analógica avançada, no qual vocês vão fazer então um projeto de um circuito, né, de um amplificador. Aquele amplificador que nós tínhamos visto em aula, né, um amplificador emissor comum, como vocês estão vendo aí na tela. E então, nesse caso, nós vamos fazer, né, a implementação desse circuito aí no Proteus. Vou mostrar para vocês ali, mais ou menos, ali, quais seriam os procedimentos básicos, né, para a gente poder fazer então a criação do circuito impresso desse amplificadorzinho que nós tínhamos visto. Né? Lembrando que é um pré-amplificador. Nós temos aqui o nosso sinal de entrada, né, chegando nesse capacitor de entrada do nosso circuito. Temos esses dois resistores R1 e R2, que são os nossos resistores que vão gerar o efeito ali de divisão de tensão, né, em cima da nossa base, do nosso transistor. Até, né, nós tínhamos visto, né, esse amplificador, é o que a gente chama de amplificador com polarização por divisão de tensão. Né? A gente tem a resistência ali do coletor, a resistência do emissor, esse capacitor de bypass do nosso emissor, também o capacitor de saída e a nossa resistência de carga. Tá? Então, só relembrando lá. E no caso, então, eu quero que vocês façam em primeiro momento seria o download do Proteus. Né? No caso aqui, ó, eu vou deixar depois para vocês o link desse vídeo, tá? Para vocês poderem fazer então, ele ensina, né, como fazer a instalação, download do Proteus, tá? E aí dessa forma a gente vai seguir então com vamos dizer assim, com a sequência aqui, que seria a implementação do circuito no Proteus, tudo bem? No caso aqui, eu vou abrir, né, ó. Então, vamos imaginar que você já fez o download, já fez a instalação, né? Aí no caso, a gente vai vir aqui em Proteus, vamos abri-lo. Abrindo aí nosso Proteus 8, tá? Vamos criar um novo projeto. Lembrando que eu vou deixar depois os links, né, que forem importantes para esse vídeo aqui, na descrição aí nesse vídeo do YouTube, tá bom? Então vamos lá, no caso aqui vamos chamar então esse nosso projeto de amplificador emissor comum, AMP-EC. Tá? Vou criar aqui, por exemplo, na minha área de trabalho, né? Vocês podem escolher aí qual que seria o melhor local aí do computador de vocês. E é isso, então essa daqui seria a nossa tela, né, inicial do Proteus. Esse é o Proteus 8, já é uma versão mais atual aí do software, certo? E vamos começar então a desenvolver o nosso circuito. Vamos fazer vamos dizer assim, aquele procedimento, né? Primeiro a gente vai desenvolver a simulação, vamos ver se a simulação está funcionando corretamente. E com isso a gente implementa o nosso circuito impresso, tá? No caso as trilhas, né? Que vão ser geradas ali depois para que a gente possa confeccionar o nosso circuito impresso, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos colocar os elementos, os componentes do nosso circuito. Tá? Inicialmente ali nós teríamos uma fonte de entrada, né, que é uma fonte senoidal. No caso aqui, ó, nós temos esses botõezinhos, né, esses ícones, né, no canto esquerdo aqui do Proteus. Vamos selecionar aqui, ó, Generator Mode, tá? Tem aqui vários tipos de geradores de sinais, né? Vamos pegar esse cara aqui, ó, que seria o nosso gerador senoidal, né? Cine. Vai vir aqui, vai colocar ele. Vamos colocar aqui, por exemplo, clicar em cima dele aqui. Ali, já dá todas as propriedades, né, desse nosso gerador. Vamos chamar isso aqui, por exemplo, de sendo a nossa entrada, né, o nosso VS. E aí, no caso, a amplitude dele, vamos colocar uma amplitude bem baixa aqui, né, de 0,5 mV, tá? E uma frequência, sei lá, uma frequência de 1 kHz, por exemplo. Tá? Um sinalzinho de entrada, já está gerado para a gente, tá? Agora vamos colocar o nosso capacitor de entrada, certo? Vou pegar aqui, pessoal, todos os componentes que a gente acabou utilizando na nossa aula prática, tá? Nós desenvolvemos aí nesse primeiro bimestre da disciplina.
Se vocês pegarem depois o material aí, vocês vão ver, né, a lista dos componentes que a gente acabou utilizando naquela aula prática. Tá? Então, no caso aqui, primeiro, capacitor eletrolítico, né? Então a gente vai aqui nesse, não sei se eu mostrei para vocês de novo, esse segundo ícone aqui é chamado Component Mode. Então a gente vai vir aqui nesse botãozinho e a gente vai digitar agora aqui, cap-elec. Lembrando, né, que esses capacitores de acoplamento e de bypass são os capacitores eletrolíticos, tá? Então eles têm uma simbologia aí padrão que a gente acaba considerando, né, para poder fazer a simulação e também depois a confecção do circuito. Olha que interessante, o Proteus ele já fornece para a gente aqui o elemento da simulação, então esse cara que nós vamos colocar ali na tela inicial, tá? De trabalho do nosso simulador. Aqui já tem, ó, um preview, né, do PCB, que seria o nosso componente depois da hora que a gente vai implementar lá a placa de circuito impresso. Tá? Então depois, na hora que a gente fizer a migração, né, para esse ambiente para a montagem do circuito, a gente vai perceber que nós vamos ter então esses elementos de cada componente ali nesse novo ambiente, tá bom? Então, isso aqui mesmo, vamos já colocar então ele aqui, ó, ele vai ser a nossa entrada, né? Ele é o nosso capacitor de entrada, na verdade, então eu vou colocar ele aqui na mesma ordem, na mesma sequência, né, do nosso gerador de sinais senoidal. Tá? Bom, e agora vem os resistores, né? Lembrando que esse capacitor ali, nós utilizamos um capacitor de 1 microfarad, então a gente nem precisa fazer nenhum ajuste nele não. Tá? Bom, agora no caso do resistor, então a gente vai digitar ali res, já vai aparecer pra gente, ó, o símbolo genérico de um resistor, né? No caso o símbolo para simulação e o símbolo que nós vamos utilizar depois para a montagem do circuito. Tá? Eu já vou colocar ele aqui, ó. Essa resistência R1, né? Eu vou clicar em cima da resistência e vamos dar uma giradinha nela aqui, ó, só para ela ficar naquele mesmo formato que nós vimos lá no circuito, tá? Então a gente vai colocar essas 4 resistências aqui. Tá? Então, o R1, no caso aí, né, esse valor da resistência que nós utilizamos lá no nosso projeto da prática era de 5,6 quiloohms, tá? Então já vamos vir aqui, ó, já vamos mudar 5,6, dá OK. Aí a resistência R2, no caso aqui, cliquei, girei ela, né? E girei ela também. Vamos colocar aqui 1,2, que foi o valor que a gente acabou considerando, certo? A resistência do coletor, que a gente acabou trabalhando com uma resistência de 1K. E nós temos a resistência do emissor também. Tá? Que nesse caso, então, aqui, a gente trabalhou com 220 ohms. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode até renomear aqui, né? Por exemplo, aqui, no caso, essa é a resistência R1 mesmo, aqui é a resistência R2, esse R3 a gente poderia chamar de RC, né? Resistência do coletor, e essa resistência R4 seria a nossa resistência do emissor. Tá? Então já está as 4 resistências aí. Vamos agora colocar o nosso transistor, né? No caso lá na prática nós tínhamos considerado 2N3904, tá? Nosso transistor bipolar, BJ. Então já está ali, ó, a simbologia dele e também o símbolo, né? Para depois a montagem lá da nossa placa de circuito impresso. Vamos vir aqui e colocar então ele justamente, a gente pode colocar ele até aqui, ó, né? Junto com o próximo, né, do RC e do nosso RE. Tá? Vou conectar então aqui, ó, saída do capacitor na base, R1, R1 aqui, R2 também aqui em cima, RC aqui no nosso coletor do transistor e aqui o nosso RE na resistência, aliás, o RE, né, que é a resistência do emissor, conectado no emissor do transistor. Tá? Bom, lembrando que a gente tem os grounds aqui, né? O ground a gente pode vir aqui, ó, em Terminals Mode, a gente clica aqui em cima e aí vai ter a opção aqui, ó, Ground. Vem aqui e adicione então os grounds conforme nós tínhamos visto também lá na nossa aula, né?
Falta a gente colocar o nosso capacitor de bypass ali do emissor, que também vai ser um capacitor eletrolítico. Tá? Vou girar ele aqui, ó. E na nossa aula prática, nós trabalhamos com o valor de 47K. Então, eu vou vir aqui. Opa, ele não está deixando conectar. Provavelmente porque está bem curto aqui, né? A conexão com a resistência do emissor. Então, eu só vou trazer um pouquinho mais para baixo. O RE. A gente consegue conectar ele bem aqui no meio. Tá? Novamente, a gente vem em Terminals Mode e acrescenta o ground aqui do nosso capacitor também. Okay? Então, bem fácil, né? A montagem, só concentrar ali nos nossos componentes, tá? Aqui em cima nós temos a nossa fonte de tensão contínua, né? Que nesse caso aqui, então, a gente também vai lá em Generator Mode e a gente vai selecionar essa opção aqui, ó, DC. Tá? Vai vir aqui em cima e vamos colocar ela aqui. Tá? No caso aqui eu só vou girar ela, né? Deixar essa ponta virada para a esquerda aqui. Essa opção X-Mirror. Olha lá. Aí fica de uma forma um pouquinho mais adequada para o circuito. Tá? Vamos conectar então no R1 e também o RC aqui nesse ponto. Tá? E aí a gente tem que só que configurar essa fonte. No caso a gente estava trabalhando com 12 volts, né? Então, já tá ali. Essa nossa a gente pode até chamar aqui de, em vez do R1, a gente pode colocar como sendo VCC, né? A nossa tensão contínua aqui. E falta a gente acrescentar o nosso capacitor eletrolítico aqui na saída, certo? E vamos colocar uma resistência de carga, né? Simulação aqui talvez nem seria necessário, né? Mas lá na nossa prática a gente acabou considerando, né? Resistorzinho de 10K como sendo a nossa carga do circuito. Tá? Também conectado na saída ali e também no ground de terra do circuito. Beleza? Então, tá tudo certo aqui, já temos, né, os nossos sinais acoplados. Falta a gente ajustar, na verdade, os valores aqui, né, dos capacitores. Na verdade, o capacitor de saída a gente também tinha trabalhado com 1 microfarad, né, e esse capacitor aqui é de 47. Então, faltou a gente fazer esse pequeno ajuste aqui, certo? Então tá ali, ó. Do jeito que já está aqui o nosso circuito, a gente já consegue simular. Tá? Vai ser interessante a gente mostrar isso aqui num osciloscópio, né? Como nós tínhamos visto lá na aula prática, né? Então tem a opção aqui, se vocês vierem nesse botão chamado... Opa, deu uma travadinha aqui. De baixo aqui é Instruments, né? Provavelmente é Instruments. E aí, logo abaixo aqui, ó. Pro Mode é esse sinalzinho aqui. Tá? Então no caso aqui, vamos selecionar o osciloscope. A gente vem aqui, ó. E aí no caso o terminal A desse osciloscópio a gente vai colocar aqui na entrada. Terminal B a gente coloca aqui, ó, em cima do capacitorzinho. Okay? Então beleza, depois que a gente fez isso, só vir aqui em cima, ó, tem esses botões, né, de play, passar um pouco para frente, e pause e stop, né. Vamos dar um play aqui, ó. Ele já mostra pra gente algumas coisas que estão acontecendo aqui, né. A gente vai ter que configurar um pouco das escalas aqui do nosso sistema. Aqui a gente está trabalhando com uma fonte em 1 kHz, né. A gente precisa ajustar aqui, ó, tem o nosso potenciômetro que ajusta a escala em X, né, desse sinal. Ó. Então a gente poderia, aliás, vamos mexer primeiro aqui em Y, no nosso canal A. Olha lá. A gente pode daí aumentar um pouquinho mais ali, ó. A gente já consegue ver o sinalzinho, né. No caso aqui a gente poderia deixar em 0, né? Deixa com o acoplamento em AC mesmo, é isso, né. A gente pode ajustar aqui da forma com que a gente quiser o nosso sinal, né? Qualquer coisa a gente não consegue deixar ele maior aqui, né? Mas é isso, é um sinalzinho, lembrando que é um pré-amplificador, então sinalzinho mais baixo, né? De uma baixa amplitude chega ali na entrada do circuito. E na saída, que seria o nosso canal B, a gente vai então colocar aqui uma escala, né? Caso aqui a gente não conseguiria ver, só para a gente ter uma noção aqui do funcionamento do circuito, então a gente pode trabalhar nessa escala aqui, a gente já sabe, né? Que lá nessa saída do nosso amplificador a gente vai ter um sinal, ó, praticamente em contrafase, né?
com o sinal de entrada e também levemente amplificado. Tá? Então já tem uma pré-amplificação desse nosso circuito. Tá? Então já sabe que ele está funcionando de forma adequada. Né? Então percebam que a simulação que nós estamos fazendo aqui no Proteus é bem similar àquela que nós tínhamos feita no PSIM. Né? E aí é o seguinte, né? Vou fechar então ó, nosso osciloscópio. Nós fizemos também aquele experimento de acrescentar mais um estágio, né, no circuito de amplificação. Então, se vocês quiserem, né, de repente desenvolver um projeto também com um segundo estágio, acho que é uma coisa interessante, né, algo diferente, né, e vocês podem, né, implementar esse circuito para fazer tanto a verificação de operação do primeiro estágio, quanto a operação do sistema com os dois estágios, né. Então, a gente poderia fazer aqui nesse primeiro momento a simulação do segundo estágio para a gente observar o funcionamento do circuito e depois eu vou mostrar para vocês aí um procedimento que a gente poderia deixar algo bem, assim, bem genérico, né? E de uma forma bem fácil também de utilizar esse circuito aí, né? Tanto se a gente quiser trabalhar com o primeiro estágio ou com os dois estágios simultaneamente, tá bom? Vamos lá. Quero mostrar então para vocês aqui, né? Bem simples, né? Questão do segundo estágio, então pode trabalhar aqui. Opa, primeiro vamos para a simulação. Vou deletar aqui o nosso osciloscópio, tá? E no caso aqui, ó, a gente pode tirar essa carga, deixar ela para ser colocada aqui na saída, né? Lembrando que o segundo estágio, né? Vou selecionar esses pontos aqui antes de a gente poder acrescentar o segundo estágio. Ó, tá vendo que tem essa bolinha aqui que a gente estava utilizando o osciloscópio, né? Eu vou deletar daqui só para evitar qualquer tipo de problema. Né? E no caso aqui, ó, eu vou selecionar então esse nosso estágio. Vou dar um Ctrl C nele. Aliás, não deu o Ctrl C, a gente tem que vir aqui, ó, copy clipboard e aí paste from clipboard. Aí, ó, nosso circuitinho. Que seria então o segundo estágio do nosso circuito amplificador. Vou pegar essa fonte CC, ó, jogar ela um pouquinho mais para a direita aqui, para a gente poder conectar os outros resistores, né? Então o R4 também vem aqui, resistência do coletor, né? E aí o sinal do capacitor, ele vai vir aqui na base do segundo transistor, ok? No caso a gente pode conectar então essa carga agora aqui, ó, no segundo estágio do amplificador. De novo a gente pode vir aqui, ó, colocar o nosso osciloscópio digital, meu sinal aqui, ó, na entrada, certo? Canal B a gente pode pegar aqui o sinal, ó, nesse meio, né, que seria a saída do primeiro estágio, e o canal C seria a saída lá do nosso segundo estágio. Nem precisa mexer em praticamente nada aqui no nosso circuito, né? Eu acho que aqui a única coisa que ele fez, ele jogou um pouquinho mais para baixo, aqui é a nossa ponteira da tensão CC. Então, só ajustei ele, podemos dar um play aqui, ó. Ele já mostra pra gente o nosso canal C, né, que seria a saída do nosso circuito mesmo. Né? Eu posso também mostrar aqui o nosso canal A. Ó. Nosso canal A, vou deixar ele em 0, né? Aqui. Canal B, ele não tá bem pequenininho aqui, mas dá pra ver também, ó. Poderia colocar aqui mais ou menos em 0. A gente já viu aquele efeito, né, que eu tinha comentado com vocês agora há pouco, né? A saída do primeiro estágio, a gente tem um sinal amplificado em contrafase, né? E se a gente pegar agora a saída aqui do canal C, né, que seria a saída do segundo estágio, ele já acompanha, né, um pouco ali o nosso sinal de entrada, né, em termos de fase. Um pequeno atrasozinho, né, por conta ali da frequência que a gente está utilizando, né, do circuito, mas a gente percebe que esse sinal ele já é mais amplificado, né? Tá ali também fora de escala, né? Mas a gente sabe que a gente teria uma tensão bem maior, né? Do que a gente tem. A tensão do segundo estágio é bem maior do que a nossa tensão do primeiro estágio, tá? Isso aqui já é suficiente para a gente ter uma noção, né, de funcionamento do nosso circuito amplificador. Tá? Então, uma vez que a gente sabe que ele está funcionando corretamente, agora a gente pode montar então nosso circuito impresso. Tá? Bom, o que eu vou fazer então aqui? Ó? Vou parar a simulação primeiro. Acho que está bem tranquilo, né? A questão da simulação é praticamente a mesma coisa que nós tínhamos feito lá no caso do PSIM, né?
O nosso foco aqui, claro, que é a parte de implementação ali do circuito impresso, né? Eu vou vir aqui, ó, a gente vai ter que fazer algumas adaptações, né? Por exemplo, eu vou ter que tirar esses sinais, né, da nossa simulação e acrescentar ali os nossos conectores, né? Onde a gente teria ali os pontos onde a gente poderia depois estar inserindo um sinal quando a gente for testar o circuito na prática, né? E seria basicamente isso aí, né? Onde estão as nossas fontes ali, alimentação, CC e também o sinal de entrada do circuito, a gente vai acabar substituindo por esses conectores, tá? Então, no caso, eu vou salvar esse arquivo aqui, ó, com outro nome, só para a gente não perder essa simulação. Vou chamar aqui agora de AmpEC. Agora, a partir daqui, a gente vai chamar ele de PCB, né? Que a gente está pensando na implementação do nosso circuito impresso, tá? Eu vou deletar primeiramente aqui o nosso osciloscópio, tirar esses pontinhos aqui onde a gente tinha conexão, né? Nosso osciloscópio, tá? Vou tirar esse sinal de entrada senoidal, também a nossa fonte CC. Então é isso. E aí o que a gente vai fazer então, né? Vamos lá, vamos começar então a pensar na implementação disso na nossa placa, né? Então no caso aqui vocês perceberam que, por exemplo, os capacitores, as resistências, os transistores, nós já temos, né, a simbologia deles para poder fazer a montagem do circuito impresso, né? No caso, eu preciso deixar disponível aqui então, os nossos conectores para a entrada do sistema, né, do nosso circuito, e também para a alimentação CC desse circuito amplificador. Tá? E além disso, o que eu quero fazer aqui? Ó? Se a gente deletar essa linha daqui, vamos supor que eu colocasse também aqui um conectorzinho de saída, né? Aqui na saída desse primeiro estágio, e deixasse também um conector aqui na minha entrada, né? O que eu poderia fazer com isso, né? Eu poderia testar depois lá na prática, né, separadamente, o nosso primeiro estágio, né? E aí, com esse conector aqui na saída e com mais um conector que eu poderia colocar aqui na entrada desse segundo estágio, a gente pode fazer o link, né? A gente pode conectar os dois ali se a gente quiser trabalhar com amplificador em cascata. Então a gente vai fazer isso, que a gente vai colocar um conectorzinho na saída do primeiro estágio, um conector na entrada do segundo estágio e também vamos deixar um conector aqui na saída do segundo estágio e um conector na resistência da carga. Porque daí, se eu quiser colocar essa resistência da carga lá no nosso primeiro estágio, eu posso. Se eu quiser colocar essa resistência da carga aqui na saída do segundo estágio, eu também posso. Tá? Então é algo que acaba ficando bem, vamos dizer assim, bem tranquilo depois a gente está fazendo lá na hora de teste, né, da nossa plaquinha do circuito impresso, tá? A gente vai ter daí no caso dois amplificadores para estar testando aqui, tá bom? Vamos lá. E, além disso, eu preciso do conector aqui, né, para a fonte CC, como já tinha comentado. Tá? Então, quais conectores que nós vamos colocar, né? Se a gente vir aqui novamente, ó, em Component Mode, tem aqui o pezinho, a gente vai encontrar esses conectores digitando com dois N's, tá? Passinho, SIL. Aqui nós temos vários tipos de conectores, ó. Conector de um único terminal, né? Aqui a gente tem 10 terminais, 12 e assim por diante, tá? No caso, então, ali, por exemplo, da entrada, eu precisaria de um conector de 2 terminais, né? Lembrando lá que a gente tem a saída do nosso gerador de funções, né? E também o referencial para esse sinal, né? Que é o nosso terra, né? Desse gerador. Tá? Então, são 2 terminais que a gente precisa estar considerando, né? Então, no caso aqui, ele já está aqui para a gente, ó, com o CIL2, né? Aí a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou aplicar esse X-Mirror, né? Um espelho no eixo X. Olha lá, verifica, deixa dessa forma aqui. Tá? Para nós aqui seria a conexão com a entrada do circuito amplificador. E 2 é o nosso referencial de terra, né? Que vai ser então esse ponto aqui, né? Onde nós temos então os terras do circuito, a gente pode tirar tudo, ó, conectar exatamente nesse ponto, tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui, a gente precisa fazer esse pequeno ajuste aqui, ó, no nosso circuito, tá? Que daí o circuito impresso ele vai ter uma única trilha, né? Onde todos os terras vão estar interconectados, tá bom? Tá, beleza? Bom, então é isso. Vamos colocar também os nossos dois terminais lá para a fonte CC, né? Novamente eu vou pegar o conceal, vou colocar ele aqui em cima. Então, por exemplo, eu posso deixar o terminal 1 aqui desse conector
como sendo positivo da fonte CC. E o terminal 2, no caso, seria o nosso terra, né? Que também vai estar interligado com esse circuito aqui, ó. Vamos ver se aqui ele vai acabar tendo algum problema. Acho que não, olha lá. Ele já fez a conexão junto com o terra, né? Bom, e aqui, no caso, ó, a gente pode colocar agora aquele esquema, né, do conector de um único terminal nas saídas dos dois estágios. Então, novamente, com dois N's, SIL 1, olha lá, é o nosso conector com um único terminal. Esse cara eu vou colocar aqui na saída do primeiro estágio, tá? E vou colocar um também aqui, ó, aplicar um X-Mirror, e ele estaria na entrada do nosso segundo estágio, tá? E aí aqui no final também eu vou deletar essa linha aqui, ó. Posso trazer o J2 um pouquinho mais para cá, junto com a trilha dele, com essa conexão, né? E aí no caso aqui, vamos colocar também um conector único terminal aqui na saída do segundo estágio, e a gente deixa um conector aqui, ó, que seria referente à nossa carga. E eu posso selecionar, né, onde que essa carga vai estar conectada. Ela vai estar conectada apenas no primeiro estágio, um teste único lá, independente, né, do nosso primeiro estágio, ou se ela vai estar conectada aqui na saída, né, do segundo estágio. E no caso, a gente também teria que gerar a conexão ali do primeiro com o segundo estágio, e a carga, nesse caso ali, conectada na saída desse segundo estágio, tá? Então fica de uma forma bem prática aqui depois para a gente poder testar o circuito, tá? Opa, acabei clicando sem querer aqui, deletei tudo. Mas é isso, tá? Ó, já temos aqui a nossa... Ó, então é isso, quer dizer, então imagine que a gente está testando isso aí depois, né, o nosso circuito. Se eu colocar esse conector aqui, né, se eu conectar esse J3 com o nosso J6, a gente teria então o teste apenas do nosso primeiro estágio, né? Eu posso testar os dois estágios juntos se eu conectar o J3 com o J4 e o J5 com o J6. Tá? Então fica de uma forma bem prática aqui depois para a gente poder estar utilizando esse circuito. Tá bom? Então é isso. O que a gente poderia fazer aqui para facilitar depois ali a questão do circuito impresso? Né? J1 é o nosso conector que está relacionado com a tensão de entrada. Então a gente pode chamar ele, por exemplo, de VS. Né? Aqui é o capacitor 1, capacitor de entrada, né? Resistência R1 que a gente chamava de R11, né? Então a gente pode colocar R11, aqui como sendo R21, aqui como sendo o nosso RC1, certo? Aqui ele está falando que esse segundo resistor é igual, né? Mesmo nome, mas a gente vai depois alterar o segundo resistor, tá? Esse cara é o nosso RE1. Esse aqui é o capacitor de saída do primeiro estágio. Aqui então a gente chamaria o R4 de R12. R5, por exemplo, de R22, é o R2 do segundo estágio, né? Aqui o RC1 como sendo o RC2, RE1 como sendo o RE2, e aqui, ó, J3, né, seria a saída, né, o Vout, o VO do primeiro estágio, o VO1, J4 seria o nosso VI do segundo estágio, no caso, né? Então a gente poderia chamar de VI2. Aqui também a gente poderia trocar, né? Em vez de VS, poderia deixar VI1, por exemplo. Tá? Vou fazer esse cara um pouco mais para baixo aqui para a gente poder enxergar ali, né? Aí. E que mais? Aqui são os capacitores, né? De entrada de bypass. Se a gente quisesse mudar também o nome, poderia sem problema. Tá? Aqui no caso, capacitores eu não vou alterar, não. Vou alterar mais os valores das resistências ali para a gente deixar bem certinho, né? Ali para o circuito impresso depois. J5 nós vamos mudar aqui, né? Vamos chamar, por exemplo, de VO do segundo estágio, tensão de saída do segundo estágio. E J6 seria a nossa conexão com a carga, então a gente poderia chamar de VL, por exemplo. Pronto, ó. Nosso circuito já está montado certinho, né? Agora o que a gente pode fazer é passar a etapa de montagem do nosso circuito impresso aqui pelo Proteus. Tá?
Uma vez que eu sei que o circuito está funcionando, né, os componentes estão adequados, os valores estão todos certinhos ali, a gente vai para essa próxima etapa, que seria a etapa de montagem do circuito impresso. Então, no caso aqui, ó, tem um botãozinho aqui no Pro Tools que chama PCB Layout. Se a gente clicar em cima dele, ó, ele vai mostrar para a gente aí um novo ambiente, né, para a gente poder gerar então esse nosso circuito. Então a gente já tinha montado nossa tela aqui, né, de simulação do nosso circuito amplificador. Agora a ideia então é a gente começar a desenvolver aqui nossas trilhas, né, que vão estar relacionadas com esse nosso projeto do amplificador. Então aqui essa tela do PCB Layout. E no caso então aqui, vamos ter que vir aqui nessa opção Component Mode novamente. E agora a gente vai começar então a arrastar todos esses nossos componentes aqui para dentro da tela. Tá? Uma primeira opção que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, seria o Auto Placer. Né? Então ele pede para a gente aqui primeiramente que a gente delimite qual que seria o tamanho da nossa placa. Tá? Então a gente pode vir aqui, ó, aqui embaixo nesse botão 2D Graphics Box Mode, né? Basicamente é um retângulo no qual a gente vai então deixar ali, ó, as nossas limitações para a nossa placa, por exemplo. Ali, ó. Então essa aqui seria a nossa placa. Se eu vir com o botão direito aqui em cima do nosso componente, né, a gente pode mudar o layer desse nosso retângulo, né? Em vez de deixar aqui Top Silk, a gente pode selecionar essa opção aqui, ó, Board Edge, quer dizer, que seria a nossa placa, né? A nossa arestas ali da nossa placa, tá? Então tá ali, né? Já temos então aqui a nossa delimitação da nossa placa de circuito impresso, tá? E aí se eu vim aqui então nessa opção, ó, Auto Placer, ele vai pegar e vai pedir para a gente selecionar aqui os componentes, né? Eu posso até selecionar todos aqui, ó. E se eu der um OK ali, tem mais algumas opções aqui em um primeiro momento. Tá? A gente poderia dar um OK aqui, ó. Ele já vai distribuindo da forma com que ele acha mais conveniente, tá? Só que eu não gosto muito de fazer dessa forma porque fica de uma forma muito bagunçada, né? E às vezes também não é a melhor possível, né? Então o que eu gosto de fazer mesmo é ir trazendo um componente de cada vez, né? No caso, por exemplo, se a gente pegar ali o nosso circuitinho, ó, VS é o nosso primeiro componente, né? A gente vem aqui em VS, Component Mode sempre, onde está o nosso VS, que é o nosso conector de 2 terminais, a gente vem aqui, traz ele, ó, e já arrasta ele aqui. Vou só dar um zoom aqui em cima da nosso Board Edge. Aí, então ele já deixou ali para a gente disponível o VS. No caso a gente pode vir aqui, né, e girar se a gente quiser. Ó. Lá, a gente já sabe que aqui está o componente do nosso VS, né? Na sequência a gente tinha o capacitor C1. Então a gente pode vir aqui em C1, selecionar o C1, aliás aqui, né? Sempre nessa opção, né, do nosso Component Mode. Então eu venho aqui, arrasto ele para cá. Depois a gente tem o nosso R11, né, nossa resistência R11. Aqui, ó, se a gente clicar de uma vez e já vir para a área de trabalho, já vai trazer aqui ela na horizontal, né? A gente pode, antes de fazer isso, a gente pode deixar aqui marcada a opção, ó, em giro de menos 90. E aí a hora que a gente vem para cá, ela já vem em vertical, né? A gente pode colocar igual a gente viu ali mesmo no circuito, né? O R11, depois aqui embaixo o nosso R, acho que ele foi o R21, né? Na sequência, né? R21, isso. Aqui, ó, R21. Aí a gente tem o nosso RC1, que ele vai ficar aqui em cima. A gente tem o RE1, que fica aqui embaixo, certo? E tem o nosso transistor Q1, ó, que a gente pode deixar ele dessa forma aqui. Do jeito que ele está aqui, ó, ele está colocando, lembrando, né? Terminal 1 é o nosso terminal emissor, o 2 é a base e o 3 é o coletor, né? Então o que a gente pode fazer aqui nele? A gente pode selecionar ele e girar ele, né? 180 graus, mais uma vez ali. Acabei falando 180 graus, mas na verdade acabei girando ele 90, né? Mas tá ali, ó. E ele acaba ficando no formato padrão ali que nós tínhamos visto do circuito. Bom, então já temos o nosso primeiro estágio. A mesma coisa a gente faz com o segundo estágio, né? Na sequência ali a gente teve o nosso capacitor C3. Onde está o C3 aqui, ó. E vem,
Component Mode, C3. Coloca ele aqui, ó, na sequência, né? Aí tem o Jumper, que a gente está utilizando ali, né? O Jumper não, né? O nosso conector, né? Que aí vai gerar o nosso Jumper com o outro conector de entrada do segundo estágio, ou a tensão de saída lá no final, né? É o nosso VO1. Então, se a gente vir aqui no VO1, é esse conector aqui com a tensão de saída do primeiro estágio. Nós temos a entrada ali, o nosso VI2. Então, eu vou vir aqui, ó, que é o nosso, tá aqui, ó, VI2, então a gente pode colocar ele para cá. Aí na sequência a gente vai ter os demais componentes, né? O R12, o R22. Então R12, vem aqui, giro ele. Aí o nosso R22 aqui embaixo. Aí nós vamos ter também o nosso RC2, o nosso RE2, que é a resistência do emissor. Novamente o nosso transistor. Aí no caso aqui a gente pode até já deixar ele girado aqui, né? 270, que a gente já sabe que ele vai ter a mesma simbologia ali do primeiro estágio. Na sequência, o nosso capacitor C5. Na sequência, a gente também tem ali o VO2. A gente também teria ali o capacitor C4. Faltou, né? A gente colocar o C2 do primeiro estágio. A gente pode girar ele aqui também, ó, para ele ficar da mesma forma que está ali na nossa simulação. Olha lá, positivo e negativo. Mesma coisa para o próximo, né? Que seria o C4. E aqui a gente gira ele também em 180 graus. Opa! Aqui no caso somente clockwise. E por fim, falta a gente colocar o nosso conector aqui relacionado ao VL, certo? Então, no caso a gente já inseriu ele ali. Também o resistor R3, aí nesse caso é a nossa resistência de carga, certo? Vou voltar ele aqui, opa, R3, deixamos ele aqui em menos 90, né? Ele é nosso resistor. E falta o J2, que seria o conector relacionado ao VCC. Então, no caso aqui, eu poderia até colocar um pouquinho mais para ele aqui na entrada do nosso circuito. Opa. Novamente aqui. Poderia trazer ele mais para cá, a entrada do circuito, tá? Fica mais fácil aqui. Só uma coisa, a gente acabou esquecendo de mudar ali, no caso de J2, a gente poderia chamar ele aqui de VCC, né? Que é o conector relacionado à nossa fonte de alimentação VCC. Então já está no jeito ali para nós, tá? Poderia até pegar aqui também e reduzir um pouquinho mais essa área aqui da nossa placa, deixar ela mais correta aqui, tá? Bom, depois que eu fiz isso, então, o que a gente pode fazer aqui agora? Pode gerar as trilhas, né, de uma forma um pouco mais automática, né? Essa opção aqui chamada Auto Router é a opção que a gente consegue então gerar essas trilhas de forma automática aqui. Então a gente pode vir aqui, ó, Begin Routing, deixa ele fazer o trabalho dele. Uma coisa importante, né? Vocês vão perceber aqui que nós vamos ter, por exemplo, trilhas geradas em vermelho e trilhas geradas em azul, né? O que significa isso? Essas trilhas em vermelho são as nossas trilhas na parte superior da placa. E as trilhas em azul seria a parte inferior da nossa placa. Tá? Do jeito que está aqui, a gente tem uma placa de dupla face, né? No caso aí do projeto de vocês, acho que vocês poderiam, na verdade, trabalhar com uma única face, no caso, por exemplo, a face inferior, né? Então, todas essas linhas em vermelho a gente poderia trocar por azul. Tá? Só teremos que tomar um pouco de cuidado, né? Para ver onde realmente ali essas linhas elas têm que estar adequadas, né? Não podem estar cruzando com as linhas em azul. Tá? Então, o que a gente vai fazendo aqui, né? Nesse caso, a gente vai vindo aqui onde estão essas linhas em vermelho e eu vou mudando, né, o layout aqui da minha
em vez de top coper, né? Top coper seria a parte superior e o bottom coper seria a parte inferior, né? Então eu vou vindo aqui, ó, vou selecionando, change layer, bottom coper e assim por diante, né? Tomando cuidado aí para a gente não ter o cruzamento, né, dessas linhas, tá? Bom, eu já fiz aqui um projeto, eu já tenho na verdade a minha placa, né? Toda montada, toda adequada aqui, né? Depois que vocês fizerem toda essa modificação, né? Conferindo, né, onde estão as conexões. Então a gente poderia ter no caso aqui, ó, essa aqui seria a minha placa desse circuito amplificador, tá? Uma coisa importante a ser feita que eu não fiz aqui, né, nesse momento, é a questão de aumentar um pouquinho mais o tamanho dessas trilhas. Tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir então em cada uma dessas trilhas, selecionar aqui uma delas, por exemplo, e a gente pode mudar o tamanho dela. Posso colocar, por exemplo, uma T40 aqui, né? Isso aqui é interessante porque depois, na hora que a gente for corroer essa placa, né, se essas trilhas estiverem muito finas, pode ser que de repente, às vezes a gente não consiga, né, gerar essa, essa corrosão lá de forma adequada, né? E aí então a gente acaba tendo, vamos dizer assim, uma dificuldade ali na etapa de corrosão, tá? No caso aqui, eu não vou fazer isso aqui para a gente não aumentar muito o tempo aí do vídeo, tá? Mas o que é importante vocês fazerem, vão mexendo, né, em todas essas trilhas aqui, deixem essas trilhas um pouquinho mais grossas, tá? Tomem cuidado, né, para às vezes essa grossura das trilhas acabarem não pegando, sei lá, tocando, né, entre elas ali, né? Ou outros componentes também, porque senão a gente pode ter às vezes um curto ali entre esses componentes, tá? E aí, claro, né, uma vez que você então chegou, né, no resultado final da tua placa, aí chega a etapa então que a gente vai imprimir, né, essas trilhas numa folha, né? No caso a gente costuma utilizar a folha de papel couché, tá? Que ela é uma folha muito parecida com aquelas folhas de etiquetas, sabe? Quando a gente tem as etiquetas assim em cima da folha, aquela folha mais espelhada atrás, né? É muito próximo dessa folha de papel couché. Tá? O que vocês fazem, né? Antes de a gente poder fazer, né, essa impressão nesse papel, a gente precisa gerar essas trilhas, né? Tem uma opção aqui chamada Output, que nós vamos vir aqui, ó, então Print Layout. Eu vou selecionar aqui, no caso a minha impressora, tá? No caso aqui eu quero gerar um arquivo em PDF, então eu vou deixar aqui pronto em PDF, tá? Do lado direito ali você vai perceber, ó, vou até aumentar um pouquinho aqui para a gente poder perceber, ó, aqui é a nossa placa que a gente está desenvolvendo, tá? É interessante aqui, né? Se a gente tem, por exemplo, somente a camada de baixo inferior da nossa placa de circuito impresso, que a gente deixa então apenas essas trilhas e vamos dizer assim, os terminais dos componentes, né? Então no canto esquerdo aqui tem bastante coisa marcada, né? Ó, top coper seria o quê? Seria todas as minhas trilhas da face superior. Isso nós não temos, né? No caso a gente pode desmarcar aqui, ó, essa opção top coper. Bottom coper, daí nesse caso é a parte de baixo, então a gente deixa, né? Silk seria na verdade os nossos elementos, né? Vamos dizer assim, seria todo o traçado ali dos componentes. Isso a gente pode retirar, olha lá. Aí a gente acaba tendo só os terminais e as trilhas, né? Top resist, eu acho nesse caso também não tem necessidade, né? Deixa eu ver aqui se ela configurou alguma coisa, mas eu acho que não. Ó. Então esse top resist não tem necessidade. Bottom resist, aí nesse caso aqui top não precisa, o bottom então provavelmente ele está relacionado com a questão dos terminais, né? Vamos deixar marcado, né? É bom que a gente tenha uma grossurinha um pouquinho maior para cada um dos terminais, né? E isso aqui também seria a borda da placa, né? E depois que então a gente definiu aqui o layout que nós queremos imprimir, a gente volta para 100%, né? E aí a gente seleciona onde a gente quer salvar, né? Esse arquivo aqui no caso eu vou colocar ele na própria área de trabalho, tá? Colocar ali, por exemplo, como sendo amp PCB, vou dar um salvar, e a gente vem aqui, ó, em OK, né? Ele vai salvar isso aqui para esse arquivo. No caso, se a gente voltar ali novamente, ó, e der um OK, ele vai gerar para a gente o PDF. Tá? Ele vai pedir para a gente escolher, né, onde a gente quer gerar o PDF desse arquivo. Tá? E aí, no caso também aqui eu selecionei a área de trabalho, eu vou colocar ali AMP PCB,
né? Nesse caso agora já vai salvar com um arquivo .pdf. E tá lá, ó. Então se eu abrir agora a minha área de trabalho aqui, ó, em PCB, nós vamos perceber, lá, a trilha. Claro que nesse caso, na hora que eu salvei em PDF, né, acabei esquecendo de desmarcar, né, as opções da simbologia dos componentes, tá? Então, no caso, é interessante que a gente não tivesse isso aqui, mas o mais importante é o seguinte, né, nós temos então a placa já montada. Tá? E aí, então, é aquilo que eu estava comentando com vocês, né? Uma vez que então a gente tem esse circuito, né, vou até voltar aqui, ó, vamos fazer esse procedimento novamente. Vou ver aqui em Print Layout, marcar, né, a opção Silk. Era só isso, né? Top Cooper também a gente vai. Opa. Deixa eu ver aqui. Ele deixou algumas marcações ali. Tá. Esse aqui eu tô pegando o arquivo, né? Que a gente estava desenvolvendo. Aí, nesse caso, esse aqui, ó, que tá pronto, né? Então, a gente vem aqui novamente, ó. Vou desmarcar essa opção Cooper e também Top Silk. E vou dar um OK. Aí ele já vai girar para mim lá. A gente coloca então AMP, PCB, PDF. Toma cuidado só para ele estar fora aqui, né? Leitor de PDF. Aqui, vou substituir. Tá? Então, se a gente abrir novamente agora ali, ó, agora sim a gente tem então lá somente as trilhas e os terminais. Tá? Então nesse caso aqui ele está pronto, né? A gente poder então agora passar isso para a placa de fenolite, né? A nossa placa que a gente utiliza para montagem do nosso circuito. Tá? Então assim, essa placa de fenolite vocês compram facilmente aí em várias localidades, lugares, né? E aí, tendo então essa placa de fenolite, a gente vai pegar então esse arquivo em PDF, vamos imprimir, né, o nosso circuito nessa placa, nessa folha que eu falei para vocês, né, folha de papel corchê. Aí, uma vez que a gente tem esse nosso circuito impresso nessa folha, né, aí a gente vai utilizar então o procedimento de passar, né, esse circuito dessa folha para a nossa placa de fenolite, né? O que a gente costuma fazer, né? Depois eu vou deixar para vocês alguns vídeos, alguns links ali, para que vocês possam estar acompanhando, né, alguns procedimentos que o pessoal costuma desenvolver, né, para poder implementar esse circuito, né. Então o que a gente costuma fazer, né? A gente pega essa folha de papel crochê, a gente corta ela, deixa ela no tamanho do circuitinho que nós desejamos e a gente coloca, né, essa parte do circuito, essas trilhas, de frente, né, com o nosso cobre da placa de fenolite, né. E aí o que a gente faz na sequência? A gente vem com um ferro, né? A ideia é você fazer essa transferência do circuito para a placa por meio de uma alta temperatura, né? Que nesse caso a gente conseguiria por meio da utilização de um ferro, né? Que é o procedimento mais simplificado possível, né? Muito tempo atrás o pessoal já desenvolvia alguma coisa nesse sentido. Mas é isso. Então a gente pega, passa o ferro em cima dessa folha, né? E depois de algum tempo, né, a gente tem toda essa trilha sendo transferida para a placa de fenolite. Uma vez então que a gente tem já o circuito montado, né, já colocado ali nessa placa de fenolite, a gente depois vamos mergulhar essa placa dentro de um recipiente com peróxido de ferro, cloreto de ferro, desculpa, né, que no caso vai então fazer a corrosão dessa placa de fenolite. Então, o que o percloreto ele faz? Ele corrói tudo onde não tem trilha, né? Somente na onde nós temos a trilha que vai ficar com a demarcação do cobre, né? Como ali vai ter o papel, então ele não vai corroer, né, naquela parte da trilha. Por isso que é importante que essas trilhas estejam mais grossas, né? Porque se ele estiver muito fino, às vezes ele pode pegar e corroer muito próximo ali e às vezes ficar meio que fraco, né? A trilha ali para montagem do circuito, tá? Mas é isso. Esse é o procedimento que a gente faz, né? A gente pega esse circuito, passa para a placa de fenolite, utiliza o ferro ali para poder passar por cima, né? Essa nossa folha. E depois vai para o cloreto de ferro. E aí, no caso, então, é feita toda essa corrosão. Depois a gente vem, né? Tirar esse papel, a gente costuma passar ali uma lixa de bombril, né? Para poder, né, tirar uma lã de aço, né? No caso, para poder tirar todo esse papel. E aí, depois a gente vem com uma furadeirinha, né? E vai furando onde tem os terminais ali, onde nós vamos ter as conexões com os nossos componentes. Tá? E aí depois é só vir com os componentes, a gente vai soldando ali, né? Com estanho, com o nosso ferro de solda, tá? E aí, no caso, a gente tem então o nosso circuito impresso já desenvolvido, tá?
Então é isso que vocês vão ter que fazer, pessoal, nesse momento aí agora, né, do projeto. Uma vez então que a gente fez, então percebam, né, a gente fez a simulação do nosso amplificador no Proteus. Depois a gente pegou, desenvolveu essa placa, né, de circuito impresso utilizando ali o próprio PCB layout. Aí agora a gente implementou, né, nesse caso aí a placa. Tá? E depois a gente vai então testar esse projeto para ver se tudo aquilo que a gente espera, né, realmente está acontecendo com o circuito. Bom, eu acho que era mais ou menos isso, então depois eu vou deixar para vocês aí alguns links, né, importantes. Esse primeiro link que está relacionado com o download do Proteus, como eu já tinha falado. Um segundo link aqui que eu vou deixar disponível também é um outro vídeo, né, com o professor ensinando novamente aqui a questão da... que na verdade é aquela propaganda, né? Tá vendo essa plaquinha? Aqui, por exemplo, para aparecer para nós ali, esse é o famoso Iberê, né, do Manual do Mundo. Então tá aqui, ó. Esse vídeo aqui que eu vou deixar disponível para vocês depois é uma outra referência, né, para montagem da placa de circuito impresso. Aqui ele vai dar mais alguns detalhes para vocês, né, de como montar essa placa de circuito impresso. Tá? É uma outra referência para vocês terem como base. Tá? Acho que vale a pena porque ele ensina alguns detalhezinhos ali que não deu tempo de colocar aqui no vídeo para vocês neste momento. Tá? Mas é isso. Depois eu quero deixar para vocês aqui também mais 3 vídeos, né? No caso aqui, por exemplo, como fazer uma placa de circuito impresso, como eu tinha comentado ali do Iberê, né? Ele tem um canal, tem um vídeo no canal dele, Manual do Mundo, que ele vai ensinar um pouquinho sobre tudo isso, né? Como implementar, propriamente dito, ali uma placa de circuito impresso. Tá? Então ele vai dar detalhes ali sobre essa questão aí, por exemplo, de transferência do circuito para a placa de fenolite, como que a gente faz a corrosão, né? E demais informações. Acho que vale a pena, na verdade, mais como um material complementar aí para vocês, tá? Depois também eu deixei aqui outros 2 vídeos relacionados a essa parte aqui de a corrosão, né? E também a transferência do circuito impresso, a folha de papel cochê. Depois acho que vale a pena também vocês darem uma olhada nesses vídeos. Tá? Aqui esse último vídeo aqui seria a corrosão, ensinando ali aquela questão de mergulhar, né, a nossa placa no percloreto de ferro e dessa forma então ele faz a corrosão da placa, juntamente ali com a demarcação dos nosso circuito, né? Olha lá, ó. Geralmente o percloreto de ferro a gente compra ele assim, né? Ele vem todo em pó e a gente pega ele depois e mergulha ele num recipiente com água e aí então depois a gente pega e mergulha essa placa que a gente desenvolveu ali dentro para ele poder fazer a corrosão, tá bom? Pessoal, acho que é isso, né? Eu tentei ser o mais, vamos dizer assim, um pouco mais rápido aqui nas explicações desses vídeos, né? Mas para que vocês tenham um direcionamento mesmo de como caminhar nesse projeto, tá bom? Mas claro, né? Qualquer dúvida que vocês porventura tenham, né? Vocês podem vir, a gente pode trocar uma ideia, pode conversar, né? Podem postar aí também essas dúvidas aí logo abaixo, né? No link. No link não, aqui nesse canal do YouTube. E aí a gente vai conversando, tá? Em cima de qualquer possíveis dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? A gente se vê então na nossa aula logo mais, tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até lá!